Eu queria trazer aí alguns pontos na minha avaliação, né? De um Cruzeiro hoje que criou muito para abrir uma ótima vantagem diante do Pouso Alegre. E aí, diferentemente das últimas vezes, hoje eu não vou colocar nada aí na conta do técnico Tite. Acho que os jogadores, o Cruzeiro errou muitos gols, muitas chances. E se no primeiro tempo ali sai na frente, já iria clarear o jogo de uma forma que o time precisava, né? Lógico, o foco do Cruzeiro precisa ser quarta-feira, a vitória contra o Corinthians, porque aí sim começa a ter um cenário de paz. O Cruzeiro tem que se recuperar imediatamente no Campeonato Brasileiro. De nada vai adiantar ter chegado aqui, ter feito um jogo, na minha opinião, consistente. No finalzinho ali, um vacilo do Vidalba, que não é comum, mas o que esse cara traz para a defesa do Cruzeiro? Eu passo o pano aqui, o pênalti foi muito infantil, não deveria ter feito, mas com o Vidalba, a zaga do Cruzeiro é outra história. O encaixe dele com o Fabrício Bruno, isso aí a gente precisa exaltar. Concordo quando o Valu falou, e o Tite falou isso na entrevista, não precisava de você tomar um contragolpe naquela altura do jogo, né? Ali você controla o Pouso Alegre, eu estou ganhando de 2-0, você quer vir? Vem. Não quer? Fica aí que 2-0, Mineirão e pronto, e acabou. E aí você não precisava de fazer o terceiro, de forçar, tentar um terceiro e tomar um contragolpe daquele, né? Mas o lance do Vidalba totalmente evitável, infelizmente aconteceu, o Cássio quase pega. Então, vi um Cruzeiro construindo dos dois lados, fazendo boas jogadas. Não vai ser um super Cruzeiro do que estava tendo para agora, né? Mas também eu não vou ficar aqui em querer ser o chatão, assim, de não vai sair do lugar, e eu torço para que saia do lugar. Sei que ainda é muito pouco, não dá para a gente chegar aqui também, todos os problemas estão solucionados, o Cruzeiro está perfeito e quarta-feira vai ganhar com facilidade do Corinthians. Até quero ganhar com facilidade do Corinthians, mas acho que vai ser uma pedreira, um jogo muito difícil, e espero que venha um resultado positivo para que o cenário comece de fato a mudar. Então, hoje eu saio daqui, faltou eficiência diante de tudo que o Cruzeiro construiu e alguns pontos legais, né? O William acho que fez um grande jogo. Vi muita gente falando, o lance nas costas do William, mas ali para mim o erro 100% do Vidalba. Não é pênalti para se fazer, num lance quase morrendo, né? Na quase linha de fundo. Então, o Cruzeiro tinha que ter caprichado mais, porque sairia daqui com um placar bem elástico para, no segundo jogo, aí preservar muita gente, porque a classificação, sim, estaria muito mais bem encaminhada. Está encaminhada? Claro, você venceu um adversário fora de casa e joga agora diante dos seus domínios, né? Então, Lucas Romero, muito bem, Lucas Silva fazendo gol, dando uma tranquilidade para esse time aí num momento importante. O Gerson, enquanto teve fôlego, participou bem. O Pereira hoje eu não gostei, mas na minha ótica esse aí tem crédito. Precisa dar um descanso para ele, hein, gente? Quanto o Corinthians não, né? Mas no outro sábado aí, quem sabe, ficar ali no banco, dar uma descansada, até porque o Cruzeiro tem tudo aí para chegar na final e aí é só no outro final de semana. E o Neisser, é o que eu já falei, eu acho que algumas informações tem aí na internet, eu não vou ficar aqui falando o que aconteceu, mas esse garoto aí vem de uma história de vida de muita tristeza familiar e vê aqui agora no Cruzeiro a grande chance da sua vida, depois de se destacar lá no Milionários, na seleção sub-20 da Colômbia. Então, se a gente pode pedir alguma coisa ao torcedor, né? Paciência com esse garoto, véio. Trata bem, manda mensagem lá na rede social, falando vai dar tudo certo, garoto, porque ele precisa disso, precisa ser abraçado, assim como foi pelo grupo, pelo Tite, pela comissão técnica, porque não é simplesmente, acho que a informação do pai ter sido assassinado quando ele era muito novo, isso tem, né? Mas tem mais familiares, é uma história assim bem triste. Então, que o torcedor possa levar isso em consideração. E ver o Bruno Rodrigues voltando e marcando o gol, aí
é bem legal, né? Porque eu já falei isso aqui, pelo menos no nosso entorno aqui de Samuca TV, ninguém torce para opinião. Ninguém torce para estar certo e o Cruzeiro se ferrar, né? Isso jamais vai acontecer. Então, quando vem um Bruno Rodrigues pedindo para vir, ligando para o Pedrinho, querendo muito estar aqui, e no primeiro jogo ele já faz um gol, eu acho isso muito legal. Vou torcer muito para que ele possa ajudar o Cruzeiro neste momento, não só neste momento, como na sequência da temporada, porque já foi útil em outros momentos, e tomara que ele possa seguir aí ajudando o time com assistência, com gol, jogando bem. Foi só o começo e está muito sem ritmo ainda, vai precisar de ritmo. Então, hoje, o que eu acho que precisa de ser dito é a turma caprichar mais, e quando tomar um gol, gente, se está ganhando ou se vai ser o gol de empate, não é o fim do mundo, né? Ali o Cruzeiro toma o gol e já volta aquele medo, né, de, poxa, vai tomar um empate, isso e aquilo. A turma tem que trabalhar mais isso. É um ponto de atenção neste elenco aí do Cruzeiro para a sequência da temporada, viu, Léo? Guerreiro, a gente estava falando sobre o ataque, mas o danado Lucas Silva, o que teve de gente querendo tirar ele do time, e aí não tô nem falando do comentário do Edu, não. Tô falando dos treinadores que passaram pelo Cruzeiro recentemente. Ele roubou a bola na lateral esquerda e bateu para fazer o gol. O Lucas acabou sendo o ponto de desequilíbrio do Cruzeiro para abrir o placar, para achar esse gol do 1-0. Porque essas possibilidades elas precisam ter, né? Num jogo desse que os times vêm com a linha mais baixa, mais fechado. Então, sempre ter um jogador como esse que tem esse chute de fora da área. O ano passado ele fez uns gols assim, né? Até o ano passado eu cheguei a falar com ele pós-jogo. Eu falei, cara, se você não tentar chutar no jogo, no mínimo umas 3 vezes, eu vou começar a ligar pra você, te xingar no Instagram, porque com esse chute aí você tem que tentar. É que é difícil, a gente sabe que é difícil chegar ali muitas vezes, mas um jogador com esse potencial num jogo desse é super importante, sabe? E o Lucas Silva, ele tem esse potencial ali, muito, lógico, a gente não pode cobrar dele aquela intensidade, né? Aquela coisa toda, né? Mas assim, de pegada de volante, mas ele é um menino que jogando ali, ele auxilia muito bem, principalmente o Romero. O Romero saiu muito bem no segundo tempo, então ele ataca muito bem o espaço, ele tem essa cobertura, sabe? Tem essa liderança também, às vezes cadenciar, né? O jogo. Ele e o Gerson ali, eu vi ele trocando algumas vezes, às vezes ele joga muito sem a bola, coisa que o torcedor e às vezes algumas pessoas não vê muito, mas assim, ele abre muito espaço para de repente o Gerson vir ali e pegar a bola atrás também. Então faz parte, né? Um jogador inteligente para jogar, por isso que se dá muito bem aí quando o time joga com ele no meio de campo, a coisa flui melhor, né? Ele às vezes não participa, os números deles não são tão, se você olha o número dele, não são tão, sabe, números agressivos, mas ele faz o negócio rodar, a engrenagem rodar, sabe? E é importante ter um jogador como ele, assim, no elenco, principalmente assim, identificação, conhece o clube, faz essa ligação direta aí com a diretoria, que é importante ter um cara que faça esse meio de campo, né? Jogar vestiário, diretoria, e ele é esse cara principalmente, né? Tem muito contato, você conhece muito bem assim a imprensa mineira, sabe também fazer blindar os jogadores e fazer esse meio de campo com a galera. É importante, não é à toa que é o nosso capitão. Acho que o Tite explicou bem, né? Primeiro, a dificuldade de jogar contra a equipe do interior, ali a final de campeonato para os caras, apesar de ser a semifinal, falou da importância de ter um Cruzeiro, a presença do Cruzeiro no interior, a empolgação da torcida, mas falando do jogo em si, né, o Abílio, a dificuldade encontrada pelo campo de jogo, mas que o Cruzeiro rendeu bem. Antes da entrevista do Tite, eu chamava atenção pro lado esquerdo, né, com Vidalba, Kaique e Gerson, repetindo ali ações que a gente conseguiu observar no jogo contra o RT. Então já é algo padronizado, treinado, que a gente consegue observar num jogo, já consegue observar no jogo seguinte, o Gerson jogando por dentro, atraindo o lateral, o Kaique ultrapassando por fora, trazendo ponta, e foi o Marcelinho que não conseguiu acompanhar durante boa parte do primeiro tempo, tanto que o Danilo mexe no intervalo, colocando o Jonathan Cauã, e aí consegue arrumar. E quando o Kaique puxava o atacante, o Gerson puxava o lateral, abria espaço pro Vidalba, e o Vidalba várias vezes no primeiro tempo subiu,
chegava à intermediária, achava o Kaique num passe, achava o Gerson em outro passe, algo que não conseguiu se repetir no segundo tempo por conta da leitura do treinador adversário, do Danilo. E o Tite também falando, né, da sequência pesada do quarta e do próximo sábado. E aí vamos esperar o que vai fazer o técnico do Cruzeiro, né, Fabrício? Porque quarta-feira é certo time principal, os principais jogadores. Já para sábado eu não sei. Pois é, mas assim, foi pelas opções dele também, né? Que assim, acabou forçando um pouco os jogadores aí que são considerados titulares e esticou a corda, então os jogadores ficam bem cansados aí, enfim. Mas é a pauleira do nosso calendário, a pauleira do Campeonato Brasileiro, não tem jeito. E agora é só jogão, né? Jogão brabo e competitividade. A gente assiste os jogos aí de Corinthians e Palmeiras, a intensidade é outra. Corinthians vem numa vitória lá no Paraná, bem, bons jogadores, o Garro, enfim, tá jogando muito bem, Bidon, enfim, vai ser pauleira e é importantíssimo demais esse jogo do Campeonato Brasileiro, né? Só tem um ponto até agora no Campeonato Brasileiro, tem que correr atrás demais. Importante demais aí, de repente, jogar o que pode aí nessa quarta-feira e sábado, já tá com esse resultado, tudo bem, tá em aberto ainda, mas assim, a gente tem uma boa vantagem, vai ter que propor jogo, vai ter que sair, atacar o Cruzeiro no Mineirão, é muito difícil, você acaba se expondo um pouco e tem jogadores de qualidade para fazer essa transição rápida e conseguir, de repente, fazer um gol logo e aí acaba matando esse jogo. Eu acho que tem que concentrar todas as forças aí para esse jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.